Boa noite, meus queridos amigos e amigas que nos acompanham através desse canal do NELD, do Núcleo Espírita Leon Denis, aqui no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao NELD, à sua diretoria, à casa pelo convite de estarmos aqui nessa noite e agradecer a todos vocês que estarão junto conosco acompanhando esse momento. Depois eu vou fazer os agradecimentos, aos poucos nós vamos buscando a interação com todos vocês e para harmonizar os nossos pensamentos, e falhou aqui a palavra, acerenar os nossos corações. Nós vamos ler uma página de preparo do livro, hoje selecionamos uma página do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, a lição número 37, que tem por título, que vai falar sobre o ressentimento. O ressentimento é um grande obstáculo à nossa paz, saúde e prosperidade. A cura do ressentimento é o perdão, é abrir mão do nosso orgulho ferido e ficar com a nossa alma livre e em paz. A humildade é a mais forte aliada do perdão, pois ela nos ajuda a relativizar as coisas. A não dar a elas a importância exagerada que geralmente lhe damos, e nem dar a nós a importância extrema que muitas vezes nos atribuímos. Precisamos diminuir o tamanho das ofensas, das contrariedades. Tudo fica muito pequeno quando pensamos que estamos aqui na Terra, em viagem passageira e que a qualquer hora poderemos partir. Vamos então, nesse instante, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, para fazermos a nossa oração. Eu peço só um minuto a vocês, porque tivemos um probleminha aqui com o celular. Só um instantinho, ao vivo acontece essas coisas, gente. O celular está apagando aqui. Só um minutinho, para que a gente não tenha esse problema ao longo da nossa transmissão, tá? Só um instante. Vamos lá. Então, nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que acompanham esse trabalho, pedindo a sua proteção, seu amparo, para essa hora que iremos passar aqui e que possamos refletir juntos sobre os assuntos da doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Nos dê uma noite de paz abençoada e que possamos, nesse momento aqui, trocar não apenas conhecimentos, mas, sobretudo, trocar boas vibrações, boas energias que tanto precisamos. Então, vamos agradecer por esse momento e pedir a proteção de Deus que fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, pessoal, peço desculpas aí pela pequena intercorrência nesse início. Vamos registrando aqui a presença de algumas pessoas que estão aqui conosco, tá? Eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar parando toda hora, a gente vai começar a nossa reflexão, os nossos estudos, e depois eu vou separar um tempo no final para que a gente possa fazer aqui todos os registros e os agradecimentos a todas as pessoas, tá bom? Bom, hoje nós temos um tema muito interessante para ser falado, né? E muito fácil, para não dizer o contrário, é convivendo com as diferenças. Olha que interessante. E algumas pessoas até dizem assim, nossa, mas toda hora o Espiritismo está falando sobre isso, convivendo com as diferenças. E por que será?
que toda hora nós estamos falando disso, porque conviver com as diferenças é o nosso grande desafio. O grande desafio do século que nós estamos é conviver com as diferenças. Temos a certeza disso. Eu lembro sempre do Steven Spielberg, quando lançou um filme chamado Inteligência Artificial, no início do século, onde, na proposta desse filme, ele traz a ideia dos robôs. E ele foi questionado pela crítica a respeito de que se ele estava querendo propor que no futuro nós, seres humanos, seríamos substituídos por esses robôs. E ele disse que não. O que ele queria dizer com aquele filme é que o grande desafio do século que se iniciava seria exatamente a convivência. E olha que sabedoria dele, porque esse é o nosso grande desafio. Se nós pararmos para analisar os nossos problemas, na grande maioria, eles estão inseridos no processo da convivência. Ou seja, problemas dentro da família, problemas no ambiente de trabalho, problemas na condução, no trânsito, problemas até dentro da casa espírita. Nós falaremos aqui disso hoje, porque a casa espírita, como muitas pessoas às vezes equivocadamente acham, não é um local de santificação, de pessoas santas, mas sim de nós, que somos espíritos imperfeitos, que estamos buscando a nossa evolução. E por isso, até dentro dos templos religiosos, não só a casa espírita, mas as igrejas, enfim, em todos os locais, há a questão do desafio da convivência. Às vezes eu brinco, inclusive, porque Jesus dizia, né, que onde tivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele ali estaria. E a gente fazendo um paralelo com a convivência, a gente entende a necessidade de Jesus estar com 2 ou 3 pessoas, porque onde tem 2 ou 3 pessoas, tem desafio de convivência. Porque juntou pessoas, temos o desafio da convivência. Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Isso me lembra a história da era glacial, quando os porcos espinhos estavam morrendo de frio. E aí o que aconteceu? Um deles teve aquela brilhante ideia: vamos nos aproximar para que o calor nos aqueça e a gente não morra nesse momento do frio e consiga superar a era glacial. Esses porcos espinhos começaram a se aproximar e nessa aproximação os espinhos começaram a ferir uns aos outros e muitos acabaram vindo a morrer por conta desses ferimentos. E aí eles ficaram pensando: e agora? Como que nós vamos fazer? Vamos morrer de frio ou vamos morrer ferido? Até que um teve uma ideia. Falou assim: não, vamos fazer o seguinte: vamos nos aproximar numa distância onde a gente ainda consiga manter um pouco do calor que cada um de nós traz, mas não a ponto dos espinhos se tocarem e a gente não se ferir. Então, essa é a questão da convivência. Porque no processo da convivência, os nossos espinhos, que todos nós o temos ainda, eles tocam o outro. E o grande desafio da convivência é esse. Porque a convivência faz com que esses nossos espinhos, esses nossos defeitos, eles venham à tona. Esse é o processo da convivência. Essa é a maravilha da convivência. Por isso muita gente às vezes não quer conviver. Mas será que não querer conviver resolve o problema? E aí a gente vai lembrar de uma das leis morais do Livro dos Espíritos, a lei de sociedade. E lá Kardec vai dizer, com os espíritos, né, perguntando aos espíritos, os espíritos responderão a Kardec o seguinte, que nós, né, ele pergunta sobre o voto de silêncio, né, o isolamento, enfim, eu vou para uma montanha, enfim, para algum lugar e me isolo do mundo, né? E aí ele diz que o homem ele precisa estar em sociedade, precisa estar em contato com o outro para crescer. Olha que interessante isso. Ele diz que a gente cresce sim, até em momentos onde estamos sós, porque vez por outra precisamos experimentar a solidão e vamos esquecer esse momento que a gente está passando agora. Não estamos falando desse momento, mas de toda a nossa existência. Mas, vez por outra, nós precisamos sim experimentar momentos de solidão. Você precisa gostar da sua companhia, gostar de estar no momento com você, isso é muito importante. Mas nós necessitamos desse contato com o outro. Está na lei moral da sociedade, é uma das leis morais, a lei de sociedade. E ele diz que o homem só cresce nesse contato com o outro. Por quê? Porque é essa diferença que a gente está colocando aqui. Então, a convivência faz com que esses espinhos, a semelhança dos porcos espinhos que nós temos, eles começam a se
colocar. Porque é no processo de convivência é que isso salta para fora de nós. Às vezes a gente está na casa espírita, né? No momento estamos aí sem esse contato, mas até antes da pandemia, em breve isso tudo vai passar e nós iremos nos reencontrar novamente. E na casa espírita, às vezes a gente olha assim para a pessoa e diz: olha, mas fulano é tão bom, né? Fulano é tão paciente, é tão calmo. Mas a convivência na casa espírita é muito curta para que a gente faça necessariamente uma análise. E normalmente aquelas pessoas que convivem conosco, ou seja, os nossos familiares, aqueles que estão no dia a dia conosco, não fazem a mesma avaliação que talvez nós fazemos daquela pessoa na casa espírita. E aí a gente pensa assim, será que a pessoa então ela vive máscaras? Ela na casa espírita é de um jeito, na sua casa é outro, no trânsito é outro? Não necessariamente. É porque no processo da convivência nós deixamos isso acontecer. É por isso que levou Abigail a dar um conselho a Paulo de Tarso, dizendo que era necessário muito amor. A Abigail dá 4 conselhos para ele, e o primeiro conselho é ama. Ela fala para ele assim: lava teus olhos, lembra que ele fica cego? Lava teus olhos no lago do amor. Porque quando a gente coloca amor nos nossos olhos, quando a gente coloca o amor à frente das coisas, nós conseguimos ver talentos, qualidades, até mesmo nos nossos maiores adversários. Quando a gente consegue colocar esse amor. Mas a gente está aqui para isso, né? É o grande desafio. Jesus, o Mestre amado, o nosso guia e modelo, quando esteve na Terra, ele nos trouxe exatamente isso. Ama, ele resumiu todos os mandamentos que Moisés traz antes nos 10 mandamentos, ele resume: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque no fim das contas, meus amigos e minhas amigas, o que importa é o amor. É isso que vai nos importar. A religião do futuro não será o espiritismo, não será o catolicismo, não será o bandismo. A religião do futuro é o amor, porque é isso que vai nos unir. Deus é um só. Chega de guerras, chega de conflitos, nós precisamos nos amar. Cristo já passou por esse mundo há mais de 2000 anos e nos convidou para isso. E o convite dele continua permanente, é diário. A cada dia que a gente desperta, olha para o céu, mais um novo dia, é a oportunidade da gente exercitar esse amor. Mas então, nessa convivência, esse grande desafio é amar. Porque quando os nossos defeitos saltam, perdão, o amor é que vai permanecer. O amor é que vai manter as relações, porque depois de muitos anos, as relações superadas, os desafios, no final o que resta é o amor. Porque as questões físicas vão desaparecer, a idade chega para todo mundo, né? Não há renil, não há plástica que dê jeito, porque vai chegar um dia que nós iremos envelhecer, né? As questões sexuais não terão tão importância como temos para nós hoje, mas o amor, o prazer da companhia do outro, isso eu estou falando uma relação homem, mulher, mas em qualquer tipo de relação, a relação de amizade, relação de pai e filho, enfim, ela precisa ser pautada nesse amor, ela precisa ser pautada no respeito acima de tudo. Então, por isso, Abigail diz para ele o primeiro conselho, ela manda ele amar. Ela fala da importância para que ele possa amar naquele momento. Mas então, estamos falando hoje sobre conviver com as diferenças. E uma frase que, né, uma fala que tem sido muito recorrente é a intolerância. Né? Nós vivemos momentos de intolerância. E aí o Emmanuel fala isso para a gente, né? Ele diz que a intolerância é um sofrimento íntimo. E aí por que a gente está trazendo isso aqui agora? Porque a gente está falando em conviver com as diferenças. Então olha o que o Emmanuel vai dizer para nós. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então, vejam bem, toda intolerância ela começa numa inquietude. Ou seja, eu desenvolvo uma maneira de ver o mundo e as outras pessoas não compartilham do meu modo de ver. Então, eu preciso perceber isso, que nem todo mundo vai ver do mesmo modo que eu. Vamos dar exemplos para isso. Você chega no mercado, você está com pressa,
Pensa na cena, você já entra no mercado com pressa, sabe quando você já entra querendo sair, né? Então, você entra com pressa, você está naquela fila esperando, resignado, né? Porque ninguém gosta de fila, então tá resignado ali. E aí, o caixa tá lá passando os produtos, né? Na sua visão de mundo, volto a dizer, olha o que o Emmanuel está dizendo, na visão de mundo, ele está passando muito devagar, né? Só que o caixa não está com a mesma pressa que você, a mesma pressa que eu estou. Ele possivelmente está trabalhando lá desde as 7 horas da manhã e ele já está cansado esperando, ó, a hora de ir embora. Já cansou. Então, percebam que o outro, não tem a mesma visão que a minha. Isso eu estou falando de uma coisa simples, mas é das coisas maiores. E aí o grande desafio com essa frase do Emmanuel é o seguinte, é que essa inquietude ela não seja alimentada por nós ao ponto de chegar numa tempestade íntima, ou seja, uma tempestade interna. O que seria essa tempestade interna? Eu vou querer agredir o caixa, né? Porque ele está muito mole, ele é assim, ele é daquele jeito. Né? Então, isso é o desafio dessa convivência. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela é rica na diversidade. Vocês já perceberam a diversidade da obra de Deus? E aí a gente vai recorrer sempre à natureza. Vamos olhar para as plantas, que beleza é as plantas, que maravilha, e a gente observar a diversidade que existe de plantas, a diversidade que existe dos animais, dos peixes, das aves, dos vários tipos de animais. Esses dias estava vendo um documentário sobre os tipos de tubarões. É um tubarão que eu nunca nem tinha ouvido falar. Ele é totalmente ele usa disfarces, enfim, totalmente diferente daquilo que normalmente a gente está acostumado. E aí tem muita coisa que a gente não conhece ainda, hein? Que a gente ainda vai conhecer. Mas então Deus nos mostra a diversidade, os climas, a diversidade do clima, né? Enquanto num local faz muito frio, normalmente essencialmente frio, no outro local mais quente, e a gente experimenta, inclusive, dentro das as próprias estações do ano, ou seja, a diversidade, nós temos o outono, a primavera, o verão, o inverno. Então, tudo isso mostra o que? Essa diversidade que existe no universo. É Deus mostrando para nós assim, olha como as coisas são diferentes. E por que que na convivência a gente quer que todo mundo seja igual? Porque muitos de nós queremos que todos sejam iguais, né? E principalmente iguais o quê? A nós. A gente gostaria que todo mundo pensasse diferente. É tão interessante sobre essa questão daquilo que a gente acha que é certo, que não acha, e que as pessoas brigam. Outro dia a gente fez uma live lá e estávamos falando sobre isso, inclusive dei esse exemplo, mas isso é um estudo psicológico, foi feito com casais, com vários casais, onde eles apontaram, fizeram uma pesquisa do grande motivo da discussão entre os casais. E pasmem vocês, né? Qual será o motivo, um dos motivos principais nessa pesquisa, foi elencada, né? Óbvio, tem outros motivos, mas um dos grandes motivos nesses casais que foram entrevistados não é o ciúme, não é o WhatsApp, não é o Facebook do outro, o que fez e que deixou de fazer, mas o grande motivo, um dos grandes motivos apontados por esses casais era a maneira como o outro, como o cônjuge, como o companheiro, seja como for, aperta a sua pasta de dente. Parece uma brincadeira, né? Mas é verdade. E aí o outro pensa assim: ah, mas seria tão bom se ele apertasse a pasta de dente do jeito que eu gosto que ele aperte, ou que ela aperte, né? Mas será que seria bom? Não, não seria bom. Sabe por quê? Porque a beleza da vida está na riqueza desses relacionamentos, na diversidade, né? Nesse encontro com o diferente. Então, um aperta aqui, outro aperta de um jeito, outro aperta de outro, né? Cada um aperta de uma forma, né? E a gente não precisa brigar por conta disso, né? É lógico que nesse processo da convivência, a gente percebe assim, se algo incomoda muito o outro, ou seja, traz essa inquietude que o Emmanuel está trazendo, e são coisas que eu posso tentar transformar, por que eu não fazer também?
né? Aí nós temos o outro lado. Às vezes é uma coisa pequena, né? Agora a gente também precisa rever o seguinte: o que será que a pasta de dente sendo apertada de baixo para cima, do meio, enfim, vai mudar substancialmente a minha vida, né? Então vejam bem, a gente tem que pensar de diversas formas. Olha só, aqui um simples exemplo que eu estou dando de uma pesquisa feita por estudos psicológicos, onde a gente pode traçar vários pensamentos, ou seja, pensamentos daquelas pessoas que tentam, ou seja, não, eu quero ficar de boa, né? Eu quero ficar bem com o outro. Se eu quero ficar bem com o outro e aquilo incomoda tanto para ele, para ela, né, eu vou, então não me custa nada, eu vou apertar do jeitinho que gosta, né? Mas também, para nós, se essa inquietude está em nós, a gente também tem que rever, porque, olha, será que a pasta de dente vai mudar a minha vida? A forma como ela é apertada? E a gente vai perceber que não, né? E aí a gente diz o seguinte, porque a gente está falando aqui de intolerância, e talvez vocês estejam me ouvindo aí já há algum tempo, né? Estamos aí já há algum tempo na live, e você de repente está assim, ah, Alan, mas eu não sou intolerante. Essa palestra não é para mim. Só que nós vamos dizer o seguinte, todos nós temos um pouquinho dessa intolerância, sabia? Porque a intolerância, você não é intolerante, melhor dizendo, até você encontrar alguém que você nunca viu com um comportamento diferente do seu. Um comportamento que choca. E aí a gente percebe, em alguns casos, como a gente é intolerante nesse momento. Imagina o chinês. O chinês, ele come escorpião, ele come barata, não é isso? Meu Deus, imagina. Que absurdo isso, né? Então o outro não é você, você não é o outro, né? Isso é muito desafiador. É muito desafiador. Não é fácil, não. É um grande desafio para nós conviver com essa diferença. Mas aí os espíritos nos orientam o seguinte: quando essa inquietude vier, o que a gente pode fazer, né? Então, eu estou na convivência com meu familiar, eu estou na convivência no ambiente de trabalho, seja onde for. Perceba a inquietude, porque nós já conseguimos perceber isso. A gente percebe essa inquietude. O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode ir para o banheiro e fazer uma prece. A gente pode dar uma volta. Sai, dá uma volta, né? Mas não deixa transformar essa tempestade, né, gerando intolerância. Esse é o desafio. Então, às vezes, a gente precisa sim retirar, né? A pessoa pode achar, ih, ela fulana tá doido. Saiu aqui? Às vezes é melhor você sair. Você sai, vai respirar, dá uma volta. Às vezes não tem para onde ir, entra dentro do banheiro. Entra dentro do banheiro, faz tua oração, né? Faz tua prece. Enfim, pede para que aquela inquietude cesse ali, que você consiga manter a serenidade, manter a paz. Vejam bem, esse é o nosso grande desafio. Manuel Filomeno de Miranda, na abertura do livro Nas Fronteiras da Loucura, onde narra a história espiritual de um carnaval na cidade do Rio de Janeiro, vai nos dizer o seguinte, que a linha entre o equilíbrio, né, e o desequilíbrio, né, entre a sanidade mental, diz ele, e o desequilíbrio, ela é tênue. Ela é tênue. Ela é assim, ó, muito, muito sutil. Nós, e não é porque somos espíritas, vejam bem, porque, volto a dizer, o espírita não quer dizer porque ele é espírita, ele é perfeito. Nós somos espíritos em evolução. Então, não é porque estamos estudando a doutrina espírita que a gente não esteja nessa sanidade e, de repente, a gente entre no desequilíbrio. Nesse desequilíbrio. Quantas pessoas, quantos homens de bem, né? Homens de família, enfim, pessoas do bem, que se perdem em atos, em situações onde você jamais imaginava a pessoa fazer aquilo. Porque essa linha ela é muito tênue. E aí a gente aqui estamos falando para espíritas, né? Embora a live chega para o mundo todo, mas a grande maioria de pessoas espíritas, nós não podemos deixar de considerar um outro fator, a influência espiritual. Mas essa influência espiritual só se dá através dos pensamentos, né? Que conexões eu faço? Né? Então, o pensamento, o Emmanuel vai dizer lá no livro Pensamento e Vida, o pensamento é o espelho da mente, a refletir tudo isso. Então, no momento, e uma coisa importante, no momento que eu penso e projeto. Isso vai para o universo, vai para as pessoas
que estão convivendo. Imagina você estar num ambiente ali e você pensa em algo negativo, em uma situação do tipo. Só que esse pensamento volta, para quem? Para mim. Depois ele volta para mim. Então, o cuidado que nós temos que ter. Então, o segredo para vencer essa inquietude é exatamente buscar essa tranquilidade, né, nesse momento. E aí a gente vai lembrar também do próprio Chico Xavier, né? Chico Xavier falava para nós o quê? A água da paz, né? Lembra disso? Ele falava que você enchesse a boca d'água e você se controlasse para que você não respondesse naquele momento. Aí a gente brinca, né, na nossa casa espírita aqui, no Selve, que a gente fala com os colegas que a gente teria que andar com um galão, né? Aquele galão, mas é difícil carregar o galão, é pesado, né? Aquele galão de 20 litros, imagina, com água, para que a gente pudesse beber água o tempo todo. A gente brinca com isso, mas o grande desafio é exatamente esse. Às vezes, e na grande maioria das vezes, nesse momento, se calar é a melhor coisa a fazer naquele instante, né? Então, estamos falando aqui sobre essa convivência, essa aflição do fanatismo, né? A aflição do fanatismo, ela gera intolerância. E agora eu quero falar aqui um pouco sobre esse fanatismo. E aí, a primeira coisa que a gente diz é a mesma coisa da intolerância, lembra? Eu não sou intolerante, então eu não sou fanático. Só que Emmanuel vai dizer para nós que esse fanatismo com a intolerância está ligado ao quê? A um apego irracional aos nossos pontos de vista, né? Então, o que ele vai dizer? Primeiro começa com a inquietude, que eu falei para vocês, pela diferença, né? Que vai gerando esse desconforto. E aí isso vai progredindo, vira essa tempestade emotiva, a gente perde o bom senso, a gente perde a capacidade de escutar e de raciocinar. A pessoa fala, mas a gente não escuta, a gente não raciocina, a gente não para prestar atenção. Então, olha o que ele está dizendo aí, né? A importância disso. Então, se isso, né, for cultivado ao longo de muito tempo, a gente se torna assim fanático. E por isso ele diz ali pontos de vista. E aí eu vou lembrar de Dr. Bezerra de Menezes. Ele dizia, né, que separado nós seríamos apenas pontos de vista e juntos nós seríamos união. Então, não dá para a gente viver esse momento agora e não lembrar de tudo isso que a gente está passando, né? Ou seja, olha o Criador, Deus, nos convidando para que a gente largue os nossos pontos de vista e se una em torno de um único objetivo, que é a evolução, que é nos unir nesse momento para que a gente possa superar esse vírus, superar as dificuldades e no futuro estejamos juntos novamente. Então, mas mesmo nesse momento, a gente percebe o desafio que é exatamente essa convivência, ou seja, as pessoas que não conseguem compreender que eu preciso respeitar o outro, né? Eu vou dar um exemplo aqui clássico, né? O uso da máscara, né? A gente sabe que precisa usar a máscara e olha que inteligente o Criador é, mas Deus é a inteligência suprema, está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A máscara não protege a mim, a máscara vai proteger o outro. Olha ele fazendo com que a gente aprenda a ser menos egoísta, a pensar no próximo. Porque se eu não boto a máscara, eu não estou prejudicando a mim, eu estou prejudicando o outro. Mas eu preciso que o outro coloque também para me preservar. Então, e aí a gente consegue entender, a gente estudou tantos anos isso na doutrina espírita, e talvez fique uma frase muito repetida, que as, as grandes chagas que nós iríamos nos livrar, lembra? As duas grandes chagas da humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Orgulho e egoísmo. A gente já falou isso tantas vezes. E agora a gente está entendendo o porquê disso. Por que os espíritos lá em 1857 falaram disso para Kardec? Que o egoísmo seria uma das chagas que nós mais teríamos dificuldade de livrar. Porque agora, no momento onde as pessoas estão morrendo, mesmo assim, muitas pessoas ainda não conseguiram compreender essa mensagem. A mensagem da solidariedade, a mensagem de eu pensar no próximo. Então a gente está sendo convidado a isso. Então a gente está sendo convidado a conviver nesse momento. Conviver no extremo. Conviver com as pessoas dentro de casa, que a gente não ficava tanto tempo e agora está. Conviver com essas diferenças, porque
mesmo segundo algumas recomendações, nós insistimos em fazer diferente. São escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Ontem falávamos disso numa conversa. Deus é tão maravilhoso, ele é tão justo e bom, que ele não viola o nosso livre-arbítrio. Ele está vendo que você está fazendo uma escolha. A escolha não está boa. Mas ele não vai lá e intervém assim, não, não faz isso não, Alan. Você está indo para um caminho que não é bom, não. Ele é amoroso, ele é justo e bom. É óbvio que às vezes nosso livre-arbítrio ele, né, ele é cerceado sim, para o nosso próprio bem. Mas Deus, ele não viola consciências. Deus, ele deixa que a gente possa agir. E ele está dentro de nós, porque o germe está conosco. Nós somos filhos de Deus. Então, mas Deus respeita a gente nesse momento. Então nós estamos nesse grande desafio. Então aproveita esse momento dessa live onde a gente está falando para tanta gente, né? Primeiro, se puder, fique em casa. A grande recomendação. Se não puder, porque nós precisamos trabalhar, precisamos fazer muitas coisas, cada um dentro da sua realidade, mas não deixe de usar a máscara. Não deixe de tomar os cuidados essenciais. Não deixe de pensar no teu próximo. Nós dizemos que o nosso mestre é Jesus. Se o nosso mestre é Jesus, por que a gente insiste tanto em fazer tudo diferente daquilo que ele falou para a gente? Então, nós estamos nesse momento, e a pausa é exatamente para isso, é para que a gente pare e pense. Porque a nossa vida é sempre muito agitada, muito corrida, né? É óbvio que muitos de nós estamos trabalhando em home office, enfim, de várias formas, e a nossa vida continua sempre com muito movimento. Mas, de certa forma, a vida deu uma pausada. E essas pausas são importantes. De tempos em tempos, a gente precisa dessas pausas na nossa vida. Então, estávamos aqui falando sobre o fanatismo, sobre essa intolerância, né? Desse processo de convivência. Então, os espíritos vão dizer que o fanatismo é a incapacidade da relação com o outro e ela é uma profunda aflição para a gente. Porque eu não consigo perceber que existem grupos que pensam diferente de mim, da forma como eu penso, né? E a gente vai encontrar esse fanatismo até mesmo dentro do movimento espírita. Porque existem pessoas que pensam de uma forma e pessoas que pensam de outra. E aí, talvez esteja a chave, o mais importante daquilo que eu queria trazer aqui nessa noite de hoje. O fato de uma pessoa pensar diferente de nós, dentro da casa espírita, dentro do nosso lar, dentro de qualquer lugar, só quer dizer uma coisa para nós, que essa pessoa pensa diferente da gente. Mas isso não a torna nossa inimiga, nosso inimigo. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Então, nós devemos ter esse cuidado para respeitar o outro. Ele não. A gente cria grupos. É o grupo aqui, o grupo ali. E aí já perceberam os grupos? Que um grupo. Imagina uma situação: um grupo não gosta do outro. Aí nós temos um grupo aqui e um grupo aqui. E aí, esse grupo que está reunido, ele compartilha de alguma coisa que fez essas pessoas se unirem naquele momento. E o outro da mesma forma. Só que eles não se respeitam, né? Porque pensa diferente e tudo. E aí o outro grupo está pensando da mesma forma também. Então você está aqui e dizia lá, como é que a pessoa pode agir assim? Como é que a pessoa pode pensar dessa forma? Né? Que absurdo. E o outro lá também está pensando a mesma coisa de nós. Então o grande desafio é que a gente seja menos egoísta e que a gente possa conviver com as pessoas percebendo essa diversidade, né? Essa beleza e principalmente não querendo impor as coisas às pessoas. Né? Vamos lembrar do Cristo? O Cristo fazia essa imposição? Ele nos convidava, todo o tempo nos convidou, mas nunca ele disse, não, você tem que fazer dessa forma, você tem que fazer de outra forma, não. Ele não nos disse isso. Então, cuidado para que a gente não se torne fanático. Senão fica igual o exemplo daquela mulher que ela se tornou vegana, né? E aí ela quase acabou com o casamento dela. Por quê? O que aconteceu? A vida familiar dela, ou seja, a família dela, se tornou escrava da ideia que era dela. Né? Então ela se tornou vegana, né? Veja bem, aqui não estou nenhuma crítica em relação a isso, tá? Apenas dizendo a questão de um posicionamento, como pode ser o carnívoro, o vegano, qualquer outro. Então ela achou que num determinado momento da vida dela, ela decidiu que ela seria vegana. Ótimo. Mas ela
quis que o marido fosse, que o filho fosse, que mais quem fosse, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Porque senão nós viramos fanáticos, porque estamos querendo impor a ideia ao outro. E aí gera intolerância, gera inquietude e gera dificuldade na convivência, que foi exatamente o que o Emmanuel falou para nós. Toda intolerância nasce de uma inquietude nossa. Exatamente isso. E aí eu lembro do nosso querido filósofo, né, o Mário Sérgio Cortella, né? O Cortella fala numa das frases dele sobre essa questão, né, de intolerância, de fanatismo, e ele dá esse exemplo também, né, parecido com aquilo que eu citei agora dessa senhora, né, dessa mulher que quis impor a família dela e quase acabou com o casamento. Ele fala sobre essa questão do churrasco, né? Ele, né, gosta muito de fazer o churrasco dele, e ele diz que a finalidade, né, do churrasco não é comer carne, é você conviver. Eu estou falando disso agora, imagina, né? A gente está nesse momento, o que, que a gente mais quer? Os nossos grupos de amigos, enfim, todo mundo, a gente só fala nisso. Ah, quando acabar, nós vamos fazer um almoço, nós vamos fazer isso, nós vamos nos encontrar, né? Mas o grande objetivo quando a gente faz um churrasco, por exemplo, dizia o Cortella, não é necessariamente comer aquela carne, enfim, mas é a convivência. É o momento desde que você vai lá acender a churrasqueira, você começa a bater aquele papo, enfim. Tanto é que ele diz isso na fala dele, numa das suas palestras, que aquela pessoa que chega só na hora de comer e depois vai embora, não tem graça, né? Porque a graça é você ficar ali, é você esperar, é você bater o papo, é você lembrar daquelas histórias e rir, e contar outras situações. Enfim, essa é a graça, porque isso é a beleza da vida, isso é conviver. E aí ele dá esse exemplo por quê? Porque ele diz que na família dele tem pessoas que são veganas e vegetarianas. E tem, como ele diz até, que o que come carne. Então ele faz na churrasqueira a carne, o pessoal come carne, mas tem lá o alimento para o vegano e tem o alimento para o vegetariano. Vejam bem, então ele diz, olha só, a sobrinha é vegetariana, enfim, o outro é vegano e ele come carne, isso não os torna inimigos. Vejam bem. E aí agora eu tô dando um exemplo de uma questão material, mas e nas nossas posturas, né? Então o fato de um gostar do azul, outro gostar do verde, outro gostar do amarelo, né? Ah, minha cor preferida é azul. Então eu tenho que impor ao mundo que a melhor cor do mundo é azul, porque eu gosto do azul? Não. Eu dou a liberdade e tenho que dar a liberdade ao outro de gostar do vermelho, do amarelo, do preto, do branco, enfim, né? Esse é o nosso grande desafio. Só que nós viemos a esse mundo para fazer provas. Nós sabemos que lá no mundo espiritual nós assumimos compromissos, né? E a gente pode dizer que vir encarnar nesse mundo é vir fazer poderíamos dizer assim, um Enem, né? O Enem espiritual, porque nós estamos constantemente sendo desafiados. E nós escolhemos isso. Isso que é o mais interessante, né? A gente escolheu disso, só que a gente não lembra, graças à bênção do esquecimento. Então, por que eu estou citando isso agora nesse momento? Eu quero deixar um tempo no final até para ler as considerações de vocês, né? E então eu queria falar um pouco sobre isso nesse instante, porque a gente faz esse planejamento no mundo espiritual. Então, vamos dar um exemplo. Eu gosto sempre de citar a paciência porque eu sei que todos nós estamos sofrendo essa prova. Eu acho que nesse quesito todo mundo faz a mesma prova, que é a prova da paciência. Se por acaso aí na live, estou até olhando aqui, se tiver alguém aí que é 100% paciente, depois deixa o contato aí para que a gente possa conversar, né? E a gente possa colher as suas receitas aí para esse momento. A gente brinca com isso, mas é uma grande verdade. Todos nós vivemos esse grande desafio da paciência. Mas então, vamos imaginar, você está lá no mundo espiritual, estava traçando a sua reencarnação. É essa agora que você está vivendo aqui? E aí, você pediu lá assim, não, na outra encarnação fui muito impaciente. Eu quero agora, uma das coisas que eu quero trabalhar nessa encarnação é a paciência. E aí você escolheu, lá no mundo espiritual, reencarnou. Meus amigos, como falei aqui, estamos aqui fazendo o Enem espiritual. Então, quem você acha
que Deus vai colocar no seu processo de convivência. Se você fez uma escolha querendo a paciência, ou melhor, querendo desenvolver a paciência nessa reencarnação. Então Deus vai colocar no teu caminho aquelas pessoas assim, expert, sabe? Em tirar a paciência de alguém. São essas pessoas. Por quê? Porque é uma prova. É uma provação para nós nesse momento, nesse processo de convivência. E por isso, então, Deus coloca. E às vezes a gente não entende, meu Deus, mas fulano, por que fulano? Né? É aquela coisa assim que a pessoa, só a fala da pessoa já te tira do sério. Você já viveu isso? Deve ter vivido, né? Não viveu ou está vivendo, enfim. Então, vamos encarar, vamos perceber isso. Vamos chegar pelo plano maior. A gente é reencarnacionista, então isso tem uma razão de ser. Agora, o que nós vamos fazer com isso é o nosso desafio, né? Cada um vai encontrar, porque cada um vai encontrar as formas. A gente já falou aqui, né, que não existe fórmula, né? Eu falo assim brincando. Mas, né, temos a água da paz, como diz o Chico, a gente sai para não falar naquela hora, porque normalmente quando a gente está com a cabeça quente, a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Então, esse cuidado, né? Então, mas estamos aí, como eu falei, nessa avaliação. Mas vamos dar um exemplo. Falei da paciência, vamos dar outro exemplo. Vamos dizer que você veio com o desafio de trabalhar a ingratidão. Você veio aqui com esse desafio. Não, eu vim para servir, vou fazer o bem e eu não vou esperar nada em troca, né? E aí eu lembro a todos nós aqui nesse momento que no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai nos dizer que a ingratidão é uma prova, está lá no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo ele fala isso. A ingratidão é uma prova. Então, lá no mundo espiritual, você agora, vamos dizer, numa outra oportunidade de reencarnação, você escolhe assim, não, eu quero aprimorar a caridade. Eu quero ser caridoso, né? E aí você, reencarna. E aí quando você chega aqui, quem você acha que Deus vai colocar no teu caminho? As pessoas mais ingratas que possam existir na face da Terra. É aquilo que você, assim, vai fazer, né? E a pessoa não vai te agradecer. Não que a gente precise esperar isso, mas isso é algo que naturalmente o ser humano acaba esperando. E aí a pessoa ainda vai, às vezes vai dizer assim, você fez tudo pela pessoa, imagina, né? O melhor que você podia fazer, e a pessoa vai virar para você, principalmente se for familiar ou alguém que tenha mais intimidade, né? E vai dizer para você assim, essa frase, né? Que é difícil às vezes para a gente ouvir. Você não fez mais que a sua obrigação. E aí a gente não consegue compreender, né? Mas, meu Deus, por que isso? Mas isso são os testes, são essas provas que nós viemos para a convivência. Então, ingratidão, paciência, né? Então, por isso, o teste da tolerância para a gente está nessa questão do mal, né? Desse mal que nos incomoda, enfim, dessas situações. Agora, uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar aqui é que a gente não pode também confundir a questão dessa compreensão que a gente precisa ter, como a gente ser conivente com o mal. A gente pode compreender e desculpar a pessoa, mas se for necessário, a gente precisa corrigir o ato. A gente precisa se posicionar, né? Então, isso é muito importante. E a gente, quando fala disso, a gente pensa o seguinte: é você não ser conivente com o mal, é você fazer a sua parte. É você não entrar nos embates, não entrar nas situações, mas você se posiciona, né? Você não se deixa levar nesse momento. Bom, eu estou olhando aqui no relógio, o tempo passa muito rápido. No meu aqui faltam 15 minutos para as 9. Eu vou tentar dar uma lida aqui no chat agora, vou me virar aqui para o lado, tá? Para que a gente possa ver, registrar aqui, vou ver se tem algum comentário, né, do pessoal. Acredito que eu não consiga falar todo mundo. Deixa eu ver. Tem bastante gente. Tem muita gente aqui. Vamos lá. Mas vou tentar falar aqui, tá? Pelo menos eu falando assim, não vai ter como eu ler as mensagens, mas pelo menos falando aqui, dando boa noite, pessoal, que está aqui conosco. Boa noite a Noêmia, boa noite Tânia Fernanda, Eduardo, nosso amigo Eduardo, aí conosco também.
Cláudia Rodrigues, Jane. Vou tentar falar as casas também, tá? Para a gente registrar. Miriam Portugal, a nossa querida Genésia. Um abraço, Genésia. Saudades aí. Temos o pessoal da ASEB, né? O Lúcio também está aqui, Eliana, a Eliane da SEB, Ângela Maria, Natália Lopes da SEB, Beth Chaves, boa noite, Olena, boa noite, Olena da SEB também, se eu não me engano, Nilza Góes, Solange Aguiar, boa noite, Sueli, nossa querida amiga Sueli também, Sueli, acho que é lá do GECOS, se eu não me engano, Sueli Castro, Sueli Alves, Sônia, querida Sônia, boa noite, Creuza lá do Selvi também, boa noite, Creuza. Boa noite, Maria de Fátima, do NELD. A nossa amiga Tânia Jabu, lá da Fraternidade Espírita João Batista. Valdir. Bastante gente aqui. Vera Lúcia. Flávio Crespo, Lisete. Noêmia, né? Já falamos do Selvi. Tem bastante gente do Selvi também. A Vera Lúcia, dando boa noite também para nós. Silvia Muniz, Rita Luz. O pessoal está falando que o tema tá bom. Vou ver se tem alguma pergunta, alguma colocação também para colocar. O seu Valdir lá da CEBEM, de paciência. Obrigado aí também pela presença. Maria Isabel, Tânia Matos. Meu pai está aqui, Sebastião Amorim. Meu pai e minha mãe estão assistindo na outra parte da casa também. Obrigado. Alex Carneiro, da SEB também. Boa noite, Alex. Wanda Vieira. A Dalva lá do Grupo Espírita Teresa de Jesus, também está aqui conosco. Marilza, boa noite. Maria Cecília, Cecília lá da nossa casa também, um grande beijo. A Cândida também da SEB, Denise Couto, Ana Paula da SEB, tem bastante gente da SEB aqui. A Lourdinha, minha prima, um beijo também, está aqui conosco. Marilza Machado, Yara Vaz, também da SEB, Anderson Oliveira, Marcelo Bento. Tem a Jane aqui do Apóstolo Estevão de Santíssimo, legal. A Cláudia Rodrigues, lá da Confraternização Cristã Aurino Costa, em Bangu, um beijo também. A Mima Edu, tá desejando também. É o Eduardo e a Dilma. Olha o Dudu, um grande beijo também. Maria Eugênia também lá do Selvi. A Marilza da SEB, a SEB tá aqui em peso, hein? A Adriana Collier, também mandando um abraço. Lisete, também da SEB. A Jane falou aqui, conviver com as diferenças, dificuldade constante resultante do nosso egoísmo. Muito bom, exatamente aquilo que a gente estava falando, né? O Vanderlei, lá do Grupo Teresa de Jesus, também uma boa noite. Ademir Falheiro, dando aqui uma boa noite, um paz e bem, de Oswaldo Cruz, também, que está aqui conosco. Aninha, também, lá do Selva, um beijo, Aninha. Miguel Figueira, Lisete Ferreira, boa noite. Sandra Laís, Sandra Lima, Fátima Modesto, valeu, Fátima, lá da casa também, um beijo. Helenice, gratidão, Helenice. Marilza, boa noite. A Cristiane Oliveira, lá da nossa casa também. Sidney Sabino, Centro Espírita Isaac Lima, também aqui conosco. Adriana Teixeira, boa noite a todos. Deixa eu ver quem mais aqui. José Luciano. Sandra Cruz, também boa noite. Vamos ver aqui quem mais. O Ademir falando aqui que o exemplo do supermercado é marcante. É verdade, né? A gente vê essas coisas no nosso dia a dia que falamos aqui. O Ademir, inclusive, está dando uma solução aí. O pessoal da técnica está projetando um comentário. O Ademir botou aqui que a solução para a pasta de dente é cada um ter um tubo. Essa é uma solução, Ademir, mas a melhor solução mesmo é a gente saber conviver com um tubo só. Esse é o grande desafio para nós. Mas pode ser o início, né? O início de cada um tendo seu tubo aí pode ser uma boa sugestão para começar. Muito bom. Podem interagir, tá, gente? Esse é o momento agora. Maria do Carmo também. Maria do Carmo botou até que gostou da sugestão da Ademir aí. Talvez muitos lares agora passarão a usar 2 pastas de dentes, hein? Vai, viu, Ademir? Como foi boa a sua dica? Virgínia lá da nossa casa também, boa noite. Boa noite, Jussi, lá do Selvi também. Sandra Laís, Luísa Dutra, Nádia lá da nossa casa. Obrigado aí pelo carinho. Deixa eu ver quem mais aqui.
O Sebastião, que é meu pai, né? Falou que também uma solução para isso aqui seria pedir para a mulher colocar a pasta para ele, né? É outra solução aí também. Mas aí pode correr um outro risco, né? Dela ficar irritada e não querer botar a pasta, pode ser um perigo. Isso vale para os dois lados, tá, gente? A gente está falando aqui porque foram dois homens que comentaram, mas isso vale também para o contrário. Pode ser o homem que se incomode e a mulher não se incomode. Então a gente tem sempre os dois lados. Não vamos pegar, achar que é só a mulher que vai se incomodar, porque isso aí já é um preconceito nosso também. E a gente não pode ter esse preconceito. Boa noite, Gleice Farias. Boa noite, Josi Maria. Boa noite, Cláudia Américo, lá do Selvi também. A Dalva também botou aqui que é muito importante frisar que sempre que o orgulho não nos leva a nada. É exatamente isso que a gente estava falando, né? A que ponto vale essas coisas tão pequenas? A gente dá tanta importância para essas coisas pequenas. Esquece que a gente é espírito milenar, né? Como diz André Luiz, já vivemos séculos incontáveis e temos a eternidade pela frente. Por que a gente fica dando importância a isso? É a própria fechada no trânsito, você toma uma fechada no trânsito. O José Carlos de Luca, dessa página que eu falei aqui, numa palestra, ele fala sobre isso. A gente toma fechada no trânsito. Logo, a gente se incomoda, a gente tem vontade de chamar ele de bonito, de lindo, maravilhoso, né? Essa é a vontade que a gente tem. Mas só que se você se acalmar um pouco, ele fala isso numa palestra dele, e você deixar passar alguns minutos, poucos minutos, você vai ver que aquela fechada no trânsito não vai mudar significativamente a sua vida. Não vai ter um grande significado, né? Não vai ter assim uma mudança radical. Então por que a gente vai brigar com isso, né? Deixa eu continuar aqui, mais alguns comentários. A Glória Almena Agô, uma outra prima minha que está aqui também. Obrigado. Muito feliz de ver a família também participando aqui conosco. Um beijo também, Glória, para você aí. O Ademir também, Ademir é grande colaborador, também botou aqui que, né, vamos fazer deste limão, né, a pandemia, uma saborosa limonada. É exatamente isso, Ademir. É a gente aproveitar o momento, ou seja, eu pego esse limão, exatamente isso, e faço uma limonada maravilhosa, né, que eu posso beber e ainda posso compartilhar com o outro, né? Agora, se eu pego esse limão e fico reclamando porque o limão tá azedo, porque isso, porque aquilo, isso não vai adiantar de nada, né? Kátia de Souza, Kátia Ueoca também está aqui. Dalva Rita, já botamos também. A Tânia também está botando aqui que comprou um livro hoje, né? Para trabalhar isso nela, a paciência. A Adriana Teixeira botou que a cota dela não tá boa, não. Né? O pessoal falando aqui que tem que ter paciência, né? Que se sente reprovado, enfim. Quando eu fiz o comentário sobre esse teste da paciência, né? Do esforço que a gente faz. O Lúcio Oliveira está falando aqui: faço essa prova da paciência todos os dias e sou reprovado ainda. Precisa praticar muito. Lúcio, estamos todos juntos, tá? Não é só você, não. Todos nós estamos fazendo esse teste todo dia. Mas a maravilha disso, Lúcio, é que amanhã é um novo dia. Então, se nós hoje temos essa dificuldade, né? A gente se irritou hoje, a gente falou assim: não, hoje eu vou acordar, não tem que dizer, não, hoje eu não vou me irritar, né? Eu vou segurar. Aí tu vai segurando, dá 9 horas, 10 horas, quando chega 2 horas da tarde, tu chuta o balde e fala: ih, mas amanhã é um novo dia. Amanhã você tem novas oportunidades. Todos nós temos novas oportunidades porque o Criador nos deu essas novas oportunidades. A Cândida Lopes está dizendo aqui também: a boa convivência depende do respeito mútuo. Exatamente, Cândida. Entender que o meu direito termina quando começa do outro. O respeito é fundamental. Eu não cheguei a falar disso aqui, o tempo voou muito, ainda tinha mais algumas coisas para falar, mas é o respeito, né? Respeitar o outro é fundamental, porque quando a gente respeita o outro, a gente aceita ele na sua integralidade, ou seja, aceitar o outro do jeito que ele é. É o desafio, é o nosso tema, convivendo com as diferenças, né? Eu passei alguns aqui que eu queria falar, deixa eu ver. A Esther também está aqui, passou o nome dela, mas eu não. Tá agradecendo. A Aninha Botelho também, lá do Discípulo de Jesus, também está aqui. Ela está dizendo que paciência é tão complicada, né? E não vende na farmácia, exatamente. Não dá para a gente chegar ali na farmácia e comprar essa paciência, né?
Agora, então, que a gente não pode sair, não dá para pedir pelo delivery, né, pela entrega. Manda entregar um pouco de paciência aqui em casa, que não dá para entregar. A Cristina Udi também aqui, dando parabéns, agradecendo, enfim. A gente agradece o carinho, tá? Eu não, acho que a gente conseguiu ler todos, né? Deu para fazer uma interação boa. E eu queria, eu vou pedir o pessoal da técnica, eu não, acho que não vou botar a música mais não, tá? Porque não vai dar tempo. Eu tinha combinado com eles da música, mas só tem 4 minutos aqui para encerrar. Eu fico com medo de passar muito do tempo, tá? A não ser que vocês falam aí que dê para colocar. Mas caso contrário, a gente não coloca não, tá? E eu queria encerrar, né, caminhando aí para o nosso encerramento, lembrando do Mestre Jesus, né? Porque toda a nossa trajetória ela é pautada num mestre, num guia, num modelo, né? Opa, acho que o Felipe está colocando aí. Vai colocar a música, Felipe? Ó, então foi autorizado colocar a música. Então essa música, segura só um minutinho, Felipe. Filho de Deus. Só queria falar pro pessoal do Alan Filho. O Alan Filho não sou eu, tá? Eu não canto, não, só falo e já dá bom, né? Quem canta é o Xará, é o Alan Filho. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa música, porque ela fala muito daquilo que a gente conversou até aqui, que é da convivência. Então, Felipe, que está aí na técnica, vamos ouvir aí a nossa música e no final eu encerro com vocês, tá? Mesmo que as pessoas não consigam ver a dor que a gente sente, a gente sente. Mesmo que o mundo não perceba todo o amor que a gente sente, mesmo assim a gente sente. No peito um grande aperto, no corpo um desconforto, um medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os olhares finjam não nos perceber, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os lugares mudem, como não dizer que a gente sente? No peito um grande aperto, no corpo um desconforto, o medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. E isso deveria ser suficiente. Mas por trás de toda dor sempre há uma razão. Provação, expiação, reencarnação,
educação. Mesmo a sofrer, preciso crer. Sou igual a você, igual a você. Filho de Deus, igual a você. Filho de Deus. Provação, expiação, reencarnação, educação. Mesmo a sofrer, preciso crer. Filho de Deus. Então, pessoal, eu vi aqui os comentários, né? O pessoal agradecendo a música. Assim, para quem me conhece, acompanha meu trabalho há algum tempo, eu sou alguém que busco muito a arte, né? A inspiração na arte. E o Alan Filho é sempre muito excelente. E então eu queria encerrar com essa música, né? Que vocês percebam, né? Que não importa, né? Aí eu queria lembrar exatamente de Jesus para a gente encerrar agora, porque o convite do Cristo para nós era esse. Quando ele falou com a mulher adúltera, ele perguntava para nós: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele não criticou ninguém, ele aceitava as diferenças. Que nós possamos ver que todos nós somos filhos de Deus, como ele diz nessa canção. Não importa se você é asiático, se você nasceu no Brasil, se você nasceu na Europa, não importa se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, não importa se você é espírita, candomblessista, umbandista, evangélico ou católico, não importa a sua classe social, aonde você mora, que tipo de roupa você veste, mas o que importa é como nós nos relacionamos com o nosso próximo. É o quanto nós podemos fazer a diferença na vida do outro nesse processo de convivência. Que Deus nos inspire, que nos dê força necessária para que a gente compreenda esses ensinamentos de Jesus que já passaram há mais de 2000 anos. Ama a Deus como a todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que possamos ter isso em mente. Não esquecer disso jamais. E, principalmente, não esqueça do amor de Deus por você. Você que está aí agora nesse momento em casa, tenha certeza, Deus te ama infinitamente. Tenha certeza disso. Não perca a sua fé em momento nenhum. Siga em frente. Por mais que os desafios estejam presentes, perceba o quanto Deus te ama. E Deus ama a gente do jeito que a gente é. Se o Criador, que é todo bondade, nos ama do jeito que nós somos, ele está querendo que nós possamos amar o outro do jeito que ele é. Então eu espero que ao sairmos daqui dessa live de hoje, a gente possa pelo menos refletir sobre isso. Eu sei que é difícil você aceitar o outro, o pensamento do outro, a forma do outro agir, mas essa é a proposta para nós. Nós estamos no objetivo de atingir a perfeição. É para isso que a gente está aqui. Se a gente conseguir ao sair daqui, fazer isso aqui, um pouquinho, já valeu muito a pena. Mas principalmente que a gente pense, o outro é somente diferente de mim. Ele não é melhor nem pior. Ele é diferente. E ele não é meu inimigo. Ele é meu irmão. Porque todos nós somos filhos de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho aqui que a gente vê. Depois eu vou olhar com calma, tá? Desculpa por não ter como ler todos os comentários. Tinha bastante gente, a gente ficou feliz aí. Eu quero agradecer mais uma vez ao NELD, ao Núcleo Espírita Leão Denis, e a toda a sua direção, pelo convite de estarmos aqui nessa noite. É um prazer enorme. A todas as outras casas, enquanto a música tocava, eu fui olhando aqui, porque eu gosto muito de fazer o registro. Eu falei de várias, mas eu não falei do Gregório Estevo, na Pedra de Guaratiba, do Abigail, do Amadeu Ferretti, da BBM e do Ramatiz de Itaguaí também. E agora eu estou vendo aqui que Paulo Goulart também está na sala. Paulo Goulart de Bangu, pessoal de Bangu. Hoje a live aqui muito bacana. Tivemos gente de Itaguaí, Santa Cruz, Bangu, de vários locais. A gente fica muito feliz
com isso, né, que a mensagem de Jesus está chegando a tantas pessoas, mesmo nesse momento onde estamos isolados. Então, gratidão mais uma vez. E agora vamos fazer então a nossa oração para encerrar esse momento da noite de hoje. E eu aproveito, né, que nós somos nesse momento, mais de 70 pessoas aqui na live. Então eu convido que, imagina se nós aqui, mais de 70 pensamentos positivos. Então eu convido a vocês todos agora a gente fazer uma grande corrente, uma grande mentalização para o nosso mundo, que precisa tanto de paz, a paz do Cristo. Então vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, mestre amigo, estamos com o coração em festa nesse instante, Senhor, por estarmos aqui, refletindo as tuas mensagens, mensagens de amor, mensagens de esperança, de transformação, do convite ao progresso, do convite ao conviver com as diferenças. Que possamos, Senhor, cada vez mais compreender as tuas mensagens. Que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor nos trouxe há tanto tempo. E que possamos aceitar o outro na sua essência. Porque enquanto houver o racismo, enquanto houver o preconceito, enquanto houver a discórdia, a dissensão, o teu reino de paz não se estabelecerá na terra. E o convite para todos nós nesse momento é para que possamos olhar o outro como irmão, como aquele que nós mais amamos, aquele que nós mais gostamos, aquele que nós temos prazer de conviver, de ter a sua companhia, que nós possamos olhar para todos eles da mesma forma. Esse é o nosso grande desafio. A geração nova que os Espíritos falam no livro A Gênesis só se implantará no dia que respeitaremos bem o nosso próximo. Nesse dia, o Cristo estará imensamente feliz, porque perceberá que a sua vinda à Terra não foi em vão, que a mensagem de amor e de paz está se fazendo presente, porque nós agora não temos mais a intolerância, aceitamos o outro e amamos, sobretudo, o outro. Nos inspira, Senhor, nesses dias de dificuldade. Abençoa aquelas pessoas que sofrem nesses instantes, que estão nos seus lares, quem estão em hospitais, aos profissionais de saúde que estão na linha de frente nesse momento da pandemia, a nossa eterna gratidão e as nossas vibrações de amparo. E essas pessoas que nesse momento estão em casa, sofridas, tristes, deprimidas, pensando até em tirar a sua própria vida, que essa mensagem, Senhor, a tua mensagem de paz, de amor, a mensagem de que possamos respirar e pensar amanhã é um novo dia, possa chegar até a todas essas pessoas. Que o Senhor não nos abandona jamais e que Deus, nosso Pai, nos ama mesmo antes de nós sermos criados. Portanto, não percamos a nossa fé, que possamos seguir em frente, pois tudo passa e tudo se renova na face da terra, mas só o que vem dos céus é que vai permanecer em nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fortalece a nossa fé, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus.